eu vou pedir para que vocês façam a apresentação inicial de vocês. Basicamente, hoje, pela Dive TV, a gente vai começar com esses debates com alunos de escolas brasileiras, enviando mensagens e dando dicas, né, para as outras crianças brasileiras que vivem aqui no Japão. Então, a gente faça um trabalho de vocês, mas vamos começar com a apresentação, por favor. João? Bom, meu nome é João Pedro, eu tenho 15 anos de idade e moro aqui no Japão já tem 3 anos. Ok. Meu nome é Aiko, eu tenho 18 anos, eu tô no 3º ano do ensino médio e eu moro aqui tem 2 anos. Eu sou a Maria, eu tenho 16 anos e eu tô morando no Japão já faz 1 ano e 3 meses. Meu nome é Marina, eu tenho 18 anos, eu moro no Japão há uns 6 anos e eu tô no 3º ensino médio. Meu nome é Eduardo, eu moro no Japão há 17 anos e eu tô no 3º ensino médio. Eu acho que é uma relação de amor e ódio muito grande. Acho que todo mundo que mora aqui consegue ver pontos positivos e pontos negativos bem marcantes. Cara, eu gosto do Japão. Eu gosto bastante. Comparando com o Brasil, eu prefiro 1000 vezes aqui. Sim. Se você fosse dizer, né, assim, puxa vida, se isso aqui tivesse lá no Brasil, isso aqui do Japão tivesse no Brasil, o que seria? Acho que respeito. Uma coisa que o japonês tem bastante que no Brasil falta pra caramba. Eu acho que as oportunidades. A gente nunca com 16 anos ia estar trabalhando, conseguindo a nossa independência, com a nossa moto e tudo mais. Eu acho que aqui a gente tem oportunidades muito boas nessa questão financeira, na questão de você crescer na vida. Eu acho que segurança é uma coisa que pesa muito também. Eu conheço muita gente, inclusive eu escolhi ficar aqui porque lá eu não tenho essa segurança que eu tenho aqui. Então eu acho que isso é uma coisa que pesa muito. Tudo, né? Educação. Tipo, no Brasil, eu acho que é muito dividido entre rico, pobre, né, essa classe social, assim. Aqui não, aqui independente, tipo, se no Brasil você tinha mais dinheiro ou menos, aqui todo mundo vive uma vida parecida, pelo menos. Sempre tem um que tem mais ou menos, assim, mas todo mundo consegue se manter, todo mundo tem comida na mesa, todo mundo, sabe, consegue ter um estudo de qualidade. Eu acho que essa é uma diferença muito grande. Eu acho que nas primeiras semanas, cada ida no Combini é uma coisa engraçada, né? Você chega lá e aí ele pergunta, você quer sacola, você quer passar cartão? E você não sabe o que você fica, hi. Nem sabe o que você tá respondendo, mas você tá respondendo, tá ali. E eles te olham com uma cara de, tipo, você quer uma ajuda? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Mas é complicado as primeiras semanas, ainda mais quem não fala, quem nunca morou aqui, é bem engraçado, assim. Eu acho que banheiro também, esses banheiros, principalmente de estação, de lugar público que é no chão, Nossa, a gente não tem isso. Então, as primeiras vezes é muito difícil usar esse banheiro, realmente. A gente teve uma experiência muito engraçada esses dias que a gente tava num parque com uma amiga assim, e ela nunca tinha ido. E aí não tinha o que fazer, tinha que ir. Aí ela foi, e aí ela saiu comemorando, e a gente ficou, você conseguiu, não sei o quê. Ela tava gritando, tipo, ai meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Eu não sei se banheiro de chão, mas também aqueles automáticos. Que lá no Brasil não tem, quando você chega aqui é um choque, a tampa abre sozinha, tem o de esquentar. Você levanta, dá descarga, você Tem fica, tanto meu botão, Deus, você não sabe ficar Várias vezes eu apertei o botão pra que é isso? E o botão não parava, eu não sabia como parar o botão, e eu queria sair e ficava lá, jorrando água. Teve uma vez que eu fui pra um show com a Marina e a gente, antes de entrar no show, tinha um banheiro dentro de um aeroporto, né? Dentro do aeroporto. E a gente foi lá e tinha um botão. E aí a gente descobriu depois. E aí, tipo, a Marina achou que era a descarga. E ela ficava apertando o botão e falava, não sei o que tá acontecendo, não tá indo. E aí do nada apareceu um guardinha. 2 guardinhas. Era o botão de emergência. Era o botão de emergência. E eu saí correndo. Eu fingi que não era eu saí correndo. E o guardinha ficou lá, tipo, o que tá acontecendo? Foi muito constrangedor. E eu chamei, tipo, umas 5 vezes. A gente ficou apertando. Nossa, foi super... Não faz barulho nenhum, né? Mas de repente alguém bate na porta. Ai, você apertou o botão. Eu falei, ela disse. Desculpa. Foi bem constrangedor. Outra coisa também, eu trabalho no mercado japonês. E aí eu aprendi japonês na escola japonesa um pouquinho enquanto eu tava lá. E aí o Hayo é bom dia, konnichiwa, boa tarde, assim, né? Aí eu fui pro meu trabalho, eu entrei acho que 3 da tarde, mais ou menos. E aí todo mundo começou a falar o Hayo. Aí eu falei, oxe, povo doido, né? Tá de tarde. Aí eu falava konnichiwa, eu descobri que quando você entra no trabalho, independente do horário, é tipo, seja bem-vinda, é o Ohayou gozaimasu. Mas eu lembro que eles me falavam o Ohayou no começo e eu olhava pra cara deles, tipo, vocês estão errados, e fazia tipo, konnichiwa. E eles ficavam tipo, não, Ohayou. Mas isso foi engraçado. Tá começando o dia, né? De Sim, trabalho, não sim, o dia em si, né?
Acho que é uma coisa, não é uma coisa engraçada, mas a gente tem roupas muito diferentes, né, do que os japoneses. Então, às vezes, a gente sai na rua, ou então cabelo cacheado, o olho não puxado, loira, e eles ficam olhando, às vezes não é nem julgando, mas eles olham, tipo, descaradamente, sabe? Tipo, Eles não disfarçam, né? Eles olham pra você de cima e embaixo. eles ficam, eles ficam tirando, tipo, mano, o que essa menina tá fazendo da vida dela, sabe? E é muito... Chega a ser constrangedor pra gente, sabe? Não é, tipo... A gente sabe que não é, às vezes não é por mal, às vezes não é... Não estão querendo, tipo, você volta pro seu país, mas é, tipo, muito... A gente no Brasil que tem cultura de usar shortinho, né? E aqui as mulheres... A gente as usa meninas não decotão, usam. shortinho. É quando Na eles são bem- na praia, as mulheres andam de calça e blusa e salto, e a gente fica... Chapéu grandão. E a gente fica, o que essa pessoa tá precisando de salto na Eu acho que praia? é uma coisa muito diferente, que no Brasil a gente quer ao máximo pegar sol, né? Pegar marquinha e tal, e as japas aqui fazem de tudo pra se cobrir, pra não pegar cor. Eu acho que são diferenças bem radicais, assim. Ah, sim. Acho que as pessoas que estão aqui há mais tempo, às vezes não aprenderam português muito bem, ou têm dificuldade porque, por exemplo, o Du estudou em escola japonesa, então ele estudou e teve a alfabetização dele em japonês. Então, talvez, pra aprender o português correto, como se comunicar, como se expressar, que nem a gente falou aquele dia, às vezes você não consegue nem expressar os seus sentimentos, você não consegue explicar o que você tá sentindo. Como a minha irmã, eu tenho uma irmã pequena, né? Então a gente se preocupa muito com isso também, de sempre falar português em casa, pra ela ter esse desenvolvimento também de outras línguas, né? É bem complicado. Eu acho que, tipo, a maioria das pessoas que estão aqui há muito tempo, mesmo elas sabendo falar português, elas aprendem, tipo, na convivência. E na convivência, querendo ou não, até as pessoas que sabem falar mais corretamente, a gente fala meio que de qualquer jeito, né? Tipo, a gente tá conversando aqui, fala gíria, fala de qualquer jeito. Então, às vezes, essas pessoas que não tiveram esse mesmo... Como fala? Aprendizado? Esse mesmo aprendizado que a gente no Brasil, acaba pegando só essa parte. Então, eles acham que esse é o português. Então... essas coisinhas pequenininhas que a gente sabe que tá errado, mesmo assim a gente fala, que a gente tem mania de saber que tá errado e mesmo assim falar. Eles pegam só essa parte, então eles acham que tá certo. E querendo ou não, a gente vai desaprendendo sem perceber. Porque a gente vai ficando aqui, falando mais japonês, falando mais chocolate, e sem perceber a gente já tá falando diferente de quem tá lá, sabe? Que nem eu estudei em escola japonesa por 3 anos. E eu só me mudei pra escola brasileira porque eu tava esquecendo o português. A minha mãe se incomodava muito, porque ela foi, tipo, ela viveu a vida inteira dela no Brasil, então ela sabe falar corretamente. E ela lia os textos que eu escrevia, eu sempre gostei de escrever texto. Ela lia os textos que eu escrevia e as coisas que eu falava, e ela ficava indignada. Ela falou, misericórdia, você fala muito errado, você escreve muito errado, não sei o quê. E ela ficou, tipo, muito... sabe? E eu tinha sonho de fazer faculdade e tudo mais, então ela falou, não, você tem que entrar na escola brasileira, porque não dá pra ficar com português assim pro Brasil. Então, foi por isso que, ainda não, a gente acaba esquecendo, sabe? Tipo, algumas coisas, acaba, né, se adaptando a... Essa mescla de linguagem, né? Sim, nossa, eu e as minhas amigas, tipo, a gente estudava em escola japonesa, mas era todo mundo brasileiro, né? A gente misturava muito, tipo, muito, japonês e português. Ah, não sei uma palavra em português, a gente não ia buscar a palavra. A gente fala, não, então fala essa palavra em japonês. Ah, eu não sei... e vai, tipo, usando, sabe? E a gente deixa de pesquisar mais, de estudar mais e tal. Então, eu acho que esse é um... Eu tive problema em falar português com a minha mãe, porque a minha mãe não sabe falar japonês, nem meu pai. Ele sabe, mas não sabe tanto. Aí tive problema em falar português. Mas eu fui aprendendo. Mas você estuda em escola brasileira há quanto tempo? Estudo há 3 anos já. Escola japonesa, você japonês, estudou também? Eu estudei bastante. Bastante, até o Chugaku. Me formei no Chugaku. Certo. Mas por que você resolveu mudar para a escola brasileira? Então, eu queria ir pro Brasil, porque minha família toda tá lá e eu queria morar lá, mas agora eu não tenho tanta certeza. Eu acho que o pensamento de todo mundo, principalmente agora no 3º ano, mudou muito esse pensamento de eu queria ir pro Brasil e eu decidi ficar. Porque ainda mais com esse negócio de política, de corona, de tudo, a gente percebe que realmente talvez ficar aqui, ou se formar aqui, viver mais um pouco aqui, construir um pouco de vida aqui, é melhor às vezes, né? A gente acaba... Todo mundo veio pra cá com talvez a expectativa de eu quero voltar pro Brasil, ou eu quero viver uma vida lá porque eu consigo me expressar melhor, eu consigo ser mais eu consigo ter meus amigos por perto, a minha família. Porém, vivendo aqui e tendo noção do quanto a gente consegue aqui, às vezes a gente acaba mudando de ideia, né? Só que ao mesmo tempo é muito frustrante isso, porque como a gente é estrangeira no Japão,
eu acho que muita gente acha que a gente não tem oportunidade. E é que nem, eu acho que o Dudu é a mesma coisa, mas quando eu tava na escola japonesa, eu pensava assim, eu tava no Chugaku. E pra você ir pro Kokô, você tem que fazer uma prova, você tem que passar e tudo mais, né? Diferente da escola brasileira, que é ensino médio direto. E aí eu pensei, eu não tenho um japonês suficiente pra entrar num Kokô bom. Mas eu também não tenho um português suficiente pra ir prestar um Enem no Brasil e entrar numa faculdade boa. E aí você fica nessa frustração de, tá, e agora o que eu faço? Porque ou eu foco no japonês pra tipo, ter alguma coisa aqui, ou eu foco no português pra ir pro Brasil. E aí fica nessa, tipo, meu Deus, eu não sirvo pra nada. Eu não sei nem português, eu não sei nem japonês. E eu acho que isso é uma frustração que muita gente carrega aqui. Porque, querendo ou não, a gente precisa estudar japonês pra viver. Mas a gente também precisa estudar português pra... Mas aí você fica, tá, mas eu não sei nem pra onde eu quero ir. E aí fica nessa, sabe? Então eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e sempre ter noção de oportunidades em vários lugares e não esquecer nenhuma das línguas, sabe? Pra quem sabe as línguas. Ou a Maria, por exemplo, ela sabe inglês. Então eu acho que, tipo, ela usar esse inglês, ela tá praticando, é muito bom também, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E ela faz muito isso, né? Então eu acho que é muito importante a gente não focar só numa língua ou focar só, eu quero ir pro Brasil. Tipo, é isso, então eu vou focar só no português e vou esquecer japonês. Eu fiz um pouco isso, eu me arrependo, porque hoje em dia eu não sei realmente se eu quero ir pro Brasil, que nem o Dudu, meus planos mudaram, então eu penso, nossa, se eu tivesse focado mais no japonês há 2, 3 anos atrás, eu estaria mais segura agora. Mas às vezes a gente foca muito no que foi planejado certinho, assim, e esquece que tem contratempos, né? Tipo, nem tudo é do jeito que a gente planeja, então a gente sempre... não pensa, tipo, que, e se não der certo, eu posso ter um plano B, não pensa, né? Você pensa, tem que ser isso, e se não acontecer, a gente surta, né? Eu sempre fui muito de planejar tudo certinho, eu falava, não, eu tenho certeza absoluta que vai ser isso. E por várias vezes não foi. A diretora da minha escola, ela brinca muito comigo que todo ano eu saio da escola. Todo ano eu falo, não, agora eu vou pro Brasil. E eu, tipo, tiro a matrícula mesmo, eu saio da escola. E aí no começo do ano eu volto, falo, não deu certo, não tem. Fazem 3 anos que eu faço isso. Então, realmente, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? E tá sempre pesquisando oportunidades, porque oportunidades mudam a todo tempo. Que nem ontem o Dudu fez uma apresentação na sala, né, com uma amiga dele, falando exatamente sobre as profissões que estão em alta agora depois do coronavírus. E mudaram muito, tipo, querendo ou não, essa parte tecnológica, as coisas cresceu mais, né? Porque tá todo mundo em casa, então tem que dar um jeitinho. Então as oportunidades mudam a todo tempo, então é bom a gente estar sempre ligado nisso, sabe? E não focar só numa coisa. Eu acho que uma coisa que acaba paralisando muito a gente é essa divisão que a gente acaba vendo de japonês e brasileiro. Que nem eu acho muito legal o trabalho de vocês, tipo, pra mostrar essa união entre japonês e brasileiro. Você mandou mensagem esses dias falando, o Japão não é só mais de japonês. Eu acho isso muito importante, que as pessoas tinham que realmente ter esse pensamento, porque às vezes fica, mas só japonês não trabalha em fábrica. Só japonês passa em cocô. Não, só brasileiro, não sei o quê. Então a gente acaba separando e, tipo, limitando as nossas possibilidades aqui, sabe? E eu acho muito importante ter essa união, porque, por exemplo, eu conheço muita gente que teve uma experiência muito ruim em escola japonesa. E a maioria dessas pessoas, antes de entrar, já tinha um preconceitozinho, tipo, mas japonês é diferente, eu sou diferente, eu sou sofri assim. de medo. É tudo muito certinho, eu não gosto dessas coisas, eu sofri de medo. E realmente, tem pessoas que sofreram de medo, tipo, ficou traumatizada e tudo mais. Mas eu tive uma experiência incrível. E eu falo, a melhor coisa que tem é você realmente entrar nesse meio, tipo... Que nem na minha escola tinha muito brasileiro. Só que eu escolhi andar com um japonês. Eu falei, já tô aqui, eu quero conhecer essa cultura. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque quando você tá ali no meio, você vê que são pessoas que nem você, que têm dificuldades que nem você, que querem ter amigos que nem você. Então, foi a melhor coisa. O acampamento que a gente foi também, que uniu um monte de nacionalidade. Eu falo, foi uma das melhores experiências da minha vida, assim. Porque ali você quebra muitos preconceitos e vê que, tipo, é todo mundo igual. Todo mundo quer se ajudar, todo mundo... quer mostrar, tipo, a visão deles. Eu acho isso muito importante. Eu acho que se todo mundo tivesse essa união, assim, não tivesse esse preconceito, eu acho que as coisas seriam um pouco mais fáceis, sabe? Um ajudava o outro. O japonês tem mais oportunidade, então o japonês é amigo brasileiro. Não, eu te ajudo, vamos tentar lá. Não, vamos se ajudar aqui no japonês e no português. Eu aprendo português, você aprende japonês. Eu acho que essa união ia ser muito importante, tipo... Tinha que ser, sabe? Eu acho que no máximo de oportunidade que a gente puder, a gente tem que abraçar, sabe? Porque a gente nunca sabe lá na frente se a gente vai ter a mesma oportunidade. Tipo, hoje a gente teve a oportunidade de sair do Brasil e vir pra cá e aprender outra língua, aprender a cultura e, tipo, mais facilidade, né? Tipo, porque é muito mais fácil você vir pro país, aprender a língua do país, do que você tá no país, tipo, no Brasil e aprender japonês.
muito mais difícil. Sim. Então acho que a gente tem que aproveitar, sabe, a oportunidade. E algumas pessoas acabam desperdiçando a oportunidade. Então vem pra cá, pro Japão, passa 3 anos aqui, volta pro Brasil sem falar japonês, sem nem ter aprendido nada, tipo, da cultura, ter ficado ali naquele meio brasileiro só. A gente acaba se prendendo, que nem a Marina falou, por medo mesmo. A gente se fecha, não porque às vezes as outras pessoas não dão oportunidade, porque a gente não aproveita. É porque pensa que já vou voltar pro Brasil mesmo, não preciso. Sim. A gente não é assim que as coisas Isso que a Marina falou é uma coisa muito séria. Muitas pessoas, muitas crianças que estão em escola japonesa, por essa raiva, por esse sentimento de não se sentir encaixado, acaba saindo da escola, acaba não terminando a escola. Eu tenho muitos amigos que pararam o Chugaku e não continuaram, que entraram numa fábrica, não foram estudar, não foram fazer um curso, porque não se sentiram à vontade nessa escola. Mas talvez por medo, talvez por falta de querer participar, entendeu? Eu faço inglês, tipo, fazia inglês há uns 3 anos também. E eu tenho uma frustração muito grande, que é que eu não sei falar inglês. Eu já tô falando, eu não sei falar inglês. E é exatamente isso que ela falou, tipo, eu tô aqui, eu vou lá, eu ia na aula toda semana, mas é muito diferente. Eu aprendi japonês em 1 ano, convivendo com as pessoas, tipo, com os japoneses, sabe? Eu aprendi em 1 ano. Já o inglês eu faço há 3 anos e eu não sei, tipo, porque é realmente isso, entrar numa cultura, você precisar aprender, porque eu aprendi porque eu queria falar com eles. Então é muito diferente. Falar, o inglês, eu sei que eu preciso, mas, sabe, você vai deixando assim. A Má, ela aprendeu, tipo, sem fazer curso, né, que estava na escola nenhuma, mas, tipo, porque ela gostava de série, porque ela gostava de música em inglês, então eu acho que é muito isso, a gente se envolver com a língua, se envolver com o outro país, eu acho que é muito mais fácil. Ter uma motivação pra você ir atrás de alguma coisa é a melhor coisa. Você ter realmente vontade de ir atrás daquilo, né? Porque se você, que nem a Maria falou, você pode entrar numa escola japonesa e ir lá todos os dias, ter que ouvir japonês, ter que falar japonês e não aprender porque você não quer, porque você não tem vontade. Eu sei que tem muitas dificuldades e muita gente que não consegue realmente, tem muitas barreiras, mas a principal coisa que você precisa pra começar é a motivação, é querer, é a vontade. Necessidade também, né? Acho que querer conta muito também, porque eu, tipo, passei pela mesma situação que a Marina. Eu fiz 1 ano de curso de inglês, só que eu não queria ir, sabe? Eu ia obrigada porque meus pais mandavam ir e eu não aprendi nada, simplesmente porque eu não queria. Sim. Aí quando eu vim pra cá pro Japão, eu fiz, sei lá, pouquíssimos meses. E eu aprendi, tipo, um tanto que em 1 ano eu não aprendi nada, sabe? E eu fiquei, tipo, muito feliz. E só que eu tive que sair, mas eu vejo a diferença de como é que pesa na balança, né? Você querer e você não querer. Você não querer. A gente tem, como fala, exemplos na nossa escola mesmo. Tem, tipo, pessoas que estão na escola há 4 anos, mas usam a desculpa de eu vim em escola japonesa, por isso eu não consigo fazer isso. Eu vim em escola japonesa, por isso eu não vou estudar pra prova, porque eu não vou conseguir fazer. Eu vim em escola japonesa, por isso eu não vou fazer essa relação. E a gente tem outros... Não, eu ia falar agora. Não, a gente tem outros exemplos, porque o Dudu, ele não tá falando, mas eu lembro, tipo, o primeiro dia que ele entrou na escola, acho que foi a primeira semana, eles pediram pro Dudu ler, e ele tinha muita dificuldade. Eu lembro que ele ficou, tipo, nossa, mas ele não entendia a letra cursiva e tudo mais. E hoje em dia ele entende. Eu pensei nisso agora. Eu falei, nossa, mas todos os professores escrevem letra cursiva. E ele entende. Ele tira notas melhores. E ele estudou. E a gente viu, todo mundo viu ele estudando muito. Porque ele quis. Ele quis, tipo, acompanhar a gente. Ele quis dar conta de fazer as provas. Ele me mandava, mandava mensagem pedindo pra ajudar com as provas. 7 minutos de áudio. Eu mandava 7 minutos de áudio ensinando a matéria pra ele. Então, tipo, ele se esforçou, ele quis. E hoje a gente vê a evolução. Todos os professores veem a evolução dele, sabe? E eu acho que é um grande exemplo disso. Eu acho que a gente querer, a gente se esforçar pra algo, tipo, difere muito, assim, né? Tem muita diferença com quem realmente não quer. Tipo, tava ali, são os mesmos professores, as mesmas oportunidades, os mesmos amigos, mas tem gente que pede ajuda, tem gente que quer, tem gente que vai ver videoaula, tem gente que não. A gente fala, eu não sei, viver a escola independente, eu não tenho obrigação de saber. E aí, sabe, deixa. Então... E a gente diz isso de, por exemplo, só depende de você, o seu futuro depende de você, e não pra colocar pressão, e não de tipo, você não consegue porque você não tá querendo, porque você é preguiçoso. Não é isso, é porque a gente sabe que cada um que tá aqui tem capacidade pra isso. A gente sabe que cada pessoa que tá morando aqui no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo tem capacidade dentro de si de ganhar o mundo, de vencer o mundo, de conseguir tudo que quer, sabe? A gente sabe que todo mundo é forte, todo mundo consegue. Então por isso que a gente diz isso. Não é querendo menosprezar as pessoas, dizendo que, não, eu quero, então eu consigo, e você não, entendeu? É porque a gente realmente acredita nas pessoas, a gente sabe que as pessoas conseguem o que elas querem, sabe? Basta você realmente querer e se esforçar para isso e dar o seu melhor, ser a sua melhor versão. Com certeza. Bonito. Eduardo, então, curiosamente, né?
escola japonesa, você passou tantos anos e de repente migrou para a escola Sim. brasileira, né? Falando de amigos, qual a relação melhor que você tem? Com brasileiros ou com japoneses? Então tenho mais amigos brasileiros. Mas é mais difícil fazer amizades com japoneses? Eu Como acho que é? difícil. Quando eu tava no Shogaku, eu sofria bullying porque eu era diferente. Eu não sabia falar japonês e também não sabia falar português. Aí eu não conseguia amigo nem brasileiro, nem japonês. Aí eu sofri muito bullying por não saber falar, comunicar, expressar meus sentimentos e tal. Entendi. Aí você optou por ir para a escola Me brasileira? optei porque o motivo de eu querer ir pro Brasil era porque eu não me encaixava na escola japa. Aí me sentia muito solitário. Certo. E elas acolheram você? O pessoal brasileiro te acolheu? Eu espero que sim. Eu me sinto bem confortável na escola brasileira agora. Certo. Planos de voltar para o Brasil continua? Eu acho que não. Não, né? Você falou Acho que eu tá pretendo bom. ficar aqui. Certo. Mas e o Nihongo? Nihongo eu pretendo estudar mais também. Eu pretendo fazer aquela prova. Qual é o nome daquela prova? Neurokushiken. Noryokushiken. É bom, né? Todo mundo fazer esse teste. Sim, é uma coisa muito importante. Eu tava falando com o Dudu ontem sobre isso, querendo ou não, tipo, é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente não tem noção, porque, é um testezinho, eles vai deixando. Eu tô pra fazer faz 3 anos e eu nunca faço. Esse ano vai. E esse ano eu já comprei tudo, né? Já. Eu também Porque comprei esses dias. Eu comprei, só que aí cancelaram por causa do corona e agora eu vou ter que comprar o de dezembro. Mas enfim, é uma coisa muito importante porque abre muitas oportunidades. Tava vendo pra você trabalhar como tsiako, pra você entrar em um combine que seja, você ter o teste no Noryokushiken, é muito importante. No Brasil, inclusive, se você quiser ir pro Brasil, se você tem tipo 2 ou 1, nossa, Tem oportunidades lá. como tradutora e tudo mais, ganha bastante no Brasil. Eu acho que assim, tudo depende de você conseguir conciliar as duas coisas, né? A gente diz que a gente acaba levando uma vida dupla. Por exemplo, as pessoas que trabalham, as pessoas que estudam, a gente estuda a manhã inteira, sai da escola, vai pro baito, chega em casa à tarde, de fazer zangyo, por exemplo. É complicado você ter essa questão de ter as duas vidas, né? Por exemplo, muitas pessoas trabalham por exemplo, a Marina trabalha em mercado, já trabalha em fábrica, é um horário mais fixo. Só que cada um tem que saber como conciliar, né? Eu acho que muita gente também acaba largando a escola. A gente tem muitos amigos que largam a escola pra ir trabalhar, pra ir fazer baito. E nós temos amigos que saíram no último ano da escola, que não finalizaram a escola para trabalhar, porque viajaram, porque não deu para continuar. E eu acho isso um desperdício. Ao mesmo tempo que é muito bom você conseguir a sua independência, você conseguir as suas coisas, tem que ter esse cuidado de não esquecer da educação, não esquecer do porquê que você tá na escola, do porquê que você quer fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Então, é difícil, mas não é impossível. Certo. A gente prefere... Lógico, eu, por exemplo, sou muito sortuda, eu tenho... meus pais me ajudam em tudo, eles pagam tudo pra mim. Se eu precisar trabalhar, vai ser pra pagar as minhas coisas e tudo mais. Só que eu entendo que tem gente aqui que não tem essa oportunidade. Que se você precisa se locomover, você precisa do seu dinheiro pra isso. Se você precisa pagar as suas coisas, você tem que trabalhar pra isso. Eu só espero de verdade que não interfira no estudo, né? É complicado. Eu acho que a gente acaba se deslumbrando muito com essa vida fácil que a gente acaba conseguindo ter aqui. Porque a partir do momento que a gente ganha 50 mil por mês, no próximo mês a gente quer ganhar 100. E se a gente sabe que a gente pode ganhar 100, a gente vai atrás dos 100. Se a gente sabe que pode ganhar 200, a gente vai atrás dos 200. E às vezes a gente acaba realmente deixando as outras coisas de lado. Porque, querendo ou não, eu acho que a gente tem que ter muito... O nosso problema é olhar muito pro presente. E se a gente olhar uma visão no futuro, a gente vai pensar, tá, eu preciso desses estudos. Eu sei que isso vai me levar mais longe. Só que quando a gente tá olhando só aqui, a gente fala, mas eu preciso desse dinheiro pra pagar o que eu quero. Não, eu quero ter mais dinheiro. Então, tipo, a gente vai ficar, não, vou focar só nisso e vou deixar... não, eu durmo na escola. Eu tô cansada, mas eu durmo na escola, não tem problema. E a gente acaba pensando só no que a gente tá vendo lucro ali no momento, entendeu? Porque o dinheiro, a gente sabe que no próximo mês a gente vai receber. Agora, a recompensa dos estudos, a gente não sabe quando a gente vai receber, nem se vai receber. Então, às vezes, tem muita gente que acaba deixando isso de lado por isso, falando, não, mas o que eu tô ganhando com a escola? Mas com o trabalho eu tô ganhando muito Aí mais. você coloca numa balança, né? O que eu prefiro? Eu prefiro passar 6 horas enfurnado numa escola ou eu prefiro ganhar 180 mil trabalhando em fábrica todo mês? Tipo, as pessoas acabam não pensando nisso, não pensando
Nossa, mas se eu for pra escola, eu consigo uma faculdade e lá pra frente eu consigo um trabalho de engenheiro muito melhor, que ganhe muito melhor. Ou eu vou ser feliz fazendo isso. É. Acho que o problema tá totalmente nisso, sabe? Tipo, as pessoas entram na fábrica, aí é mais fácil de ganhar dinheiro, aí elas preferem, tipo, sair da escola e ficar na fábrica. Só que elas esquecem que, por elas serem estrangeiras, sabe, aqui no Japão, que se acontecer alguma crise, a gente é a primeira a ser mandado embora. E se a gente não tiver terminado uma escola, e a gente precisar ir pro Brasil, a gente não vai conseguir ter um emprego tão fácil quanto aqui, sabe? As pessoas esquecem disso, porque acham que tem tudo na mão, mas pode mudar, sabe, de uma hora pra outra. Mas tipo, o dinheiro é muito visível, né? É. Muito palpável, enquanto que a educação você não palpa, você não Isso. pega, você não vê. É o que elas falaram, preferem ficar, tipo, 6 horas dentro de uma fábrica, enfornados, matando, mas pra ganhar o dinheiro do que dentro da escola, Aprendendo. aprendendo, sendo que não sabe quanto que vai receber isso de volta, né? Não criticando o trabalho nem nada, porque é que nem a Maria falou, é necessidade. Eu realmente, eu preciso do meu trabalho. Assim, a Ângela também, né? Eu preciso do meu trabalho. Então, realmente, e querendo ou não, interfere sim nos estudos. O desenvolvimento interfere muito. Eu fico com mais sono, eu fico mais desmotivada a estudar quando eu chego em casa porque eu tô cansada. Isso são consequências, mas eu acho que o importante é ter o pensamento de que aquilo é importante pra você. Porque, querendo ou não, acontece isso mesmo, né? Tipo, tô cansada, não vou estudar pra prova, não sei o quê. É, tipo, o tempo que você era pra você estar estudando, você tá trabalhando, né? É, E você entendeu? sabe que se E, chegar em casa você não vai estudar, que você vai estar cansado. e normalmente, e é aquilo, né? Tipo, de noite a gente é mais desmotivado a fazer as coisas. Então, eu chego 9 horas em casa, você vai trabalhar 9 horas. Eu não vou pegar um caderno pra estudar 10 horas da noite. Pegar o caderno pra dormir, né? Eu chego e eu só quero, tipo, mexer no celular e dormir, sabe? Então, querendo ou não, interfere. Só que eu acho que ter esse pensamento de que, eu não posso largar a escola. Eu tô cansada, mas eu tenho que ir. Eu tenho que entender que isso é importante pra mim. Acho que isso é muito importante. Sim. Tipo, é realmente o que a Maria falou, tipo, conciliar as duas coisas, sabe? Você não vai ter o mesmo desenvolvimento se você estivesse só estudando. Você não vai ter.